Família moderna. Filhos do primeiro casamento, tanto do esposo quanto da esposa. Num acidente de carro, morrem ambos os cônjuges. Quem herda? Os filhos, os enteados, os avós. Vamos descobrir isso hoje através do Instituto Comoriência. Olha, o Código Civil, ele tentou prever uma situação em que a gente não tenha como definir quem morreu primeiro, porque isso faz toda a diferença, né? Dependendo de quem morre, vai ter ali o seu rol de herdeiros. Se inverter, alguém morreu primeiro, outra pessoa morreu primeiro, tem o rol de herdeiros dela. Então isso interfere diretamente na sucessão, nos bens que entram para essa sucessão, inclusive em seguros de vida que tenham sido contratados, né? Mas a gente vai tentar entender o que é que o Código Civil define sobre isso. O Código Civil, ele traz uma definição no artigo 8º, né, Lucas? Isso, exatamente, Ju. É importante também trazer a palavra comoriência, né? Da onde ela surgiu, ela vem do latim, que vem do latim comore, né? Que significa morrer com alguém, nesse sentido. É importante trazer isso porque é o que o Código Civil, né, no seu artigo 8º, veio estabelecendo, né? Então é importante até fazer a leitura aqui para os nossos ouvintes ter acesso, né, a essa legislação. E o artigo do Código Civil, né, no seu artigo 8º, ele vem dizendo o seguinte: se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes procedeu ao outro, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Essa situação ela tem uma grande importância, né, para o direito sucessório, principalmente quando a gente fala do princípio Saizine, né, que significa, esse princípio ele veio né, traz na doutrina, né, a questão do direito sucessório de forma imediata. Então o princípio de Saizine nada mais é do que, havendo, né, o falecimento do autor da herança, imediatamente transmite a administração, a posse e a propriedade dos bens. Então, no caso da comoriência, por exemplo, quando a gente não conseguir estabelecer quem do autor da herança ou do herdeiro faleceu primeiro, no caso, por exemplo, de um acidente envolvendo um veículo, aí tem um regramento específico para esse tipo de situação, né, que a gente vai estudar agora. Quem vai explicar, né, mais precisamente, vai ser a Giovana, direto de Penápolis. Interior de São Paulo. E é importante, a Giovana vai estabelecer qual que é a importância, né? Pedir para a Giovana estabelecer qual que é a importância da comoriência na vida prática. A Giovana é uma parceira nossa, trabalha conosco no sistema remoto, na região ali de São José do Rio Preto, Penápolis, né? E uma parceirona aí que nos auxilia muito nos nossos trabalhos e que vai futuramente aí encabeçar grandes atividades na região. Então, palavra sua, Gê. Oi, hoje a gente vai falar sobre comoriência. A comoriência nada mais é do que a presunção de que a morte de duas ou mais pessoas foi simultânea, quando não se consegue identificar ao certo qual delas faleceu primeiro. Então, presume-se que a morte é simultânea, conforme determina o artigo 8º do Código Civil. Então, isso é a comoriência. E o porquê que a comoriência é importante no direito civil? Ela é importante porque, quando as pessoas que falecem simultaneamente são herdeiras entre si, a gente já sabe que quando uma pessoa falece, abre-se a sucessão, conforme o artigo 6º do Código Civil. Então, quando duas pessoas que são herdeiras entre si falecem simultaneamente, não é possível identificar quem faleceu primeiro. Então, para a abertura da sucessão, isso fica uma incógnita, né? Fica uma dúvida como vai ser feita a transmissão desse patrimônio. Então, nesses casos, como a morte foi simultânea, como não é possível identificar qual dos herdeiros faleceu primeiro, né? Para a transmissão do patrimônio, para que seja aberta a partilha, é considerada a morte simultânea, né? É considerada comoriência.
Então, nenhum vai ser mais considerado herdeiro um do outro, nenhum vai participar da partilha do patrimônio um do outro. Ou seja, mesmo que eles sejam herdeiros legais um do outro, caso ocorra a morte simultânea, eles não participarão da divisão do patrimônio do outro. E como fica o patrimônio? Cada pessoa, né, que faleceu simultaneamente com a outra, o patrimônio de cada uma delas vai ser partilhado entre seus herdeiros legais ou testamentários vivos, enquanto aquela pessoa que faleceu simultaneamente não vai participar, mesmo que ela fosse herdeira legal, legítima ou testamentária desse falecido, né, em que ocorreu a comoriência. Vale lembrar também que a herança não é a mesma coisa que meação. Por exemplo, se os cônjuges, né, os dois cônjuges falecem simultaneamente, aquele cônjuge que faleceu, mesmo que ele não participe como herdeiro da meação, né, da partilha do patrimônio, ele tem a meação, que é a parte dele conquistada durante a constância do casamento. Quando a gente trata de comoriência, também é necessário a gente falar sobre o direito de representação. Será que é possível nesses casos? E o que é o direito de representação primeiro, né? O direito de representação é como se fosse uma sucessão indireta. O parente mais próximo do falecido, que faleceu anteriormente ao decúbito em questão, tem direito a representá-lo na partilha desse patrimônio. Como assim? Vamos ao exemplo. Por exemplo, o Lucas tem 2 filhas, Juliana e Lidiane. Contudo, Lidiane falece um pouquinho antes de Lucas, e Lucas vem a falecer posteriormente, deixando lá seu patrimônio. Só que Lidiane e Juliana têm filhos, ou seja, netos de Lucas. Nesse caso, o filho da Lidiane, né, que faleceu um pouco antes de seu pai, Lucas, neto de Lucas também, ele vai ter direito de representar a mãe na partilha do patrimônio. Então, ele vai ter direito à divisão, à parte do patrimônio que seria da sua mãe, caso ela estivesse viva. Esse é o direito por representação. Enquanto o filho da Juliana não vai ter esse direito, porque a sua mãe ainda está viva, né? Ela vai ficar com a parte da sua herança, né? Com a parte do patrimônio de Lucas, que é destinada à sua herança. Enquanto o de Lidiane, quem vai representá-la nesse caso é o seu filho, também neto de Lucas. É válido ressaltar também que o direito por representação só acontece na linha descendente, não se é admitido na linha ascendente. Mas a grande questão que fica é possível que o direito de representação aconteça diante da comoriência? Então vamos ao exemplo de novo. Lucas, né, em vez da Lidiane falecer um pouquinho antes, ela falece simultaneamente ao Lucas, seu pai. Lidiane não vai ter direito, né, a entrar na partilha do patrimônio, porque ocorreu a comoriência, como a gente viu, então eles deixam de ser herdeiros entre si. Mas e o filho da Lidiane, neto de Lucas, vai ter direito de representá-la na meação desse patrimônio, na partilha desse patrimônio, na transmissão desse patrimônio? E a resposta é não. Por que não? Porque para que haja o direito por representação, é necessário que haja parte da herança como se aquela pessoa estivesse viva. O que não acontece nos casos de comoriência, a pessoa deixa de ter direito por conta da morte simultânea. Logo, o seu descendente, né, Lucas, também não terá direito à parte do patrimônio que seria de sua mãe caso ela estivesse viva, porque ocorreu a morte simultânea. Então, eles deixam de ser herdeiros entre si. Ou seja, em casos de comoriência, a gente entende que acaba a relação sucessória. Acaba-se a relação de sucessão ali, nenhum é herdeiro de ninguém, mesmo que fossem herdeiros legais, se não tivesse ocorrido a morte simultânea. Nesse caso, mesmo que a Lidiane, né, filha de Lucas, tenha deixado um neto, seu descendente, ele não vai ter direito por representação à parte de herança que seria de sua mãe, porque acaba-se a relação sucessória com a morte simultânea. Muito obrigada, Giovana. Então, a Giovana, ela trouxe algumas reflexões sobre a comoriência com relação à herança por representação, né? Ela já foi mais a fundo, mas vamos elucidar as coisas
de uma forma mais simples para a gente entender a questão dos efeitos da ausência de reconhecimento de comoriência, ou seja, de óbito simultâneo, nas famílias, por exemplo, onde a gente tenha enteados, né? Então imaginemos a seguinte situação: um casal que tem filhos do primeiro casamento, ambos, né? E um filho comum, né? Quanto ao filho comum, né, se a gente falar do óbito do genitor ou da genitora, ele é herdeiro do mesmo modo. Mas com relação aos filhos que não são de ambos os cônjuges, olha como a situação muda. Se a mulher vem a óbito primeiro, o marido se torna herdeiro desta mulher. Então ele concorre com os filhos dela, biológicos dela, né? E ele vindo a óbito depois, os filhos dele herdam uma parte maior. E vice-versa, se inverter essa situação, o marido morrer primeiro, a mulher morrer depois, a mulher se torna herdeira dele. E aí os filhos dela, biológicos, herdam uma parte maior, né? Então a comoriência, ela evita essa discussão. Quando a gente não consegue provar quem morreu primeiro, a gente vai estar tratando de reconhecer juridicamente a morte simultânea. E aí a partilha vai ser feita em direitos iguais, né? Agora, se a gente consegue provar, vamos imaginar grandes fortunas, né? A gente consegue provar que quem morreu primeiro foi a mulher, né? Então aí o cônjuge, ele entra muitas vezes como herdeiro em patrimônio que às vezes ele nem contribuiu, né, para crescer, e os filhos dele entram como herdeiros também de um patrimônio que nem iria chegar até eles, né? Então esses efeitos são muito interessantes, principalmente em partilha de grandes fortunas, né? E também interfere muito na questão da indenização, porque o que as seguradoras costumam fazer é, na hipótese de comoriência, porque a gente tem aquela situação assim de seguro, né? Você pode nomear um beneficiário ou não nomear beneficiário, certo? Então, é o artigo 792 do Código Civil, né? Você pode escolher o beneficiário do seu seguro, indicar quem é o beneficiário que você quer que receba a indenização do seguro, ou você pode não escolher. Se você não escolher, vai seguir a ordem sucessória e o cônjuge, né, que não está separado, vai também ter direito à meação naquela indenização. Agora, você escolhendo, né, você pode eventualmente escolher, por exemplo, o esposo. Eu quero que o beneficiário desse seguro seja o esposo. As seguradoras, em muitos contratos, colocam lá que, havendo comoriência, não há indenização, obrigação de indenizar. Ou seja, a mulher escolhe o esposo como sendo o beneficiário do seguro, só que os dois morrem num acidente de trânsito, num acidente de carro, e não dá para identificar quem morreu primeiro. Quando a gente está dentro dessa situação de não conseguir identificar quem morreu primeiro, aplica-se o artigo 8º do Código Civil, interpretando, né, partindo da presunção de morte simultânea dos dois. E nesse caso, a seguradora não tem obrigação de indenizar, porque ela tem uma cláusula de exclusão de obrigação de indenizar na hipótese de comoriência. Nesses casos, aí abre-se aquela discussão, né? Se os herdeiros, que seriam os beneficiários, né, os herdeiros desse beneficiário que morreu, que receberiam por herança essa indenização, comprovarem que não houve comoriência, ou seja, houve primeiro a morte da segurada e depois a morte do beneficiário, eles passam a ter direito, porque a exclusão da indenização é na hipótese de comoriência. Não havendo hipótese de comoriência, o beneficiário herda da mulher que morreu, do homem que morreu, que é o titular do seguro, e por consequência, como ele, beneficiário, também morreu, os herdeiros dele têm direito a essa indenização, né? A gente até tem uma situação que é jurisprudencial, né, um caso concreto, que a Lidiane pensou para trazer para a gente, né, Lidia? Sim, nós temos um caso prático aqui na capital de São Paulo, que aconteceu em um acidente de trânsito. Os filhos dos herdeiros entraram com uma ação de cobrança, né, para requerer aquilo que eles tinham de direito, né, inicial. E o juiz sentenciou de primeiro grau de acordo com o depoimento de um policial, de que a genitora, que tinha acionado esse seguro, que tinha essa cláusula, né, que se chama cláusula de cônjuge, e sentenciou sem mais provas, né,
sentenciou e a Concedendo, seguradora né, concedendo a indenização, condenando, dando total provimento na decisão. E a seguradora recorreu com o argumento de que não dá para afastar a obrigação, a presunção da comoriência apenas com depoimento policial. Certo. Pois não tem baseamento prático, teórico para isso, eles não têm a experiência, né? E com isso, a apelação foi acolhida e a sentença foi anulada. E aí a seguradora, por consequência... Então, a sentença foi anulada, né? A gente tem que pensar assim. Pode ser que, eu não vi essa jurisprudência, pode ser que eles tenham anulado a sentença para reabrir a fase instrutória, certo? Exatamente, foi isso. Né? For essa hipótese, vai abrir a possibilidade dos herdeiros reunirem outras provas. Sim. Que tenham realmente uma pertinência para afastar a presunção de comoriência, não é? Porque assim, por que não dá para admitir uma testemunha que viu o acidente, o que estava lá no local do acidente, só o testemunho dela para afastar a comoriência e dizer, não, fulano morreu primeiro, Bertrano morreu depois? Não dá para usar porque essa pessoa não tem conhecimento técnico. É diferente se chega um médico, né? Um médico que trabalha ali no SAMU e ele chega lá e atesta o óbito de fulano primeiro, de Bertrano depois, né? Ele tem conhecimento técnico para dizer real quem morreu primeiro, quem morreu depois. Se não é uma pessoa com conhecimento técnico disso, não dá pra gente falar que ela tinha capacidade de dizer se alguém morreu antes ou depois. Hoje a gente, na medicina, a gente tem a morte constatada como paralisação da atividade cerebral. Aí você chega lá, uma pessoa completamente leiga, coloca o dedo no nariz, não tá respirando, colocou mão na jugular, não tá batendo o coração, colocou o ouvido no peito, não tá batendo o coração, morreu, né? Essa é uma opinião leiga. Ela não tem a capacidade de atestar, de certificar que houve de fato a morte, né? Daquela pessoa, primeiro ou em segundo lugar, né? Então, muito bem agiu o tribunal, porque realmente Exatamente. a prova para afastar a presunção de comoriência, ela tem que ser uma prova idônea, né? Tem que ser uma prova idônea. Então aí abre-se novamente a oportunidade dos herdeiros demonstrarem que não há aplicação de comoriência no caso, mas sim de morte em momentos distintos e não simultaneamente. Isso também chama atenção, né, para os operadores do direito, de que nos processos de inventário não há dilação probatória suficiente para a gente reconhecer e dissolver união estável, para a gente reconhecer a violação, superar a presunção de comoriência, de morte simultânea, aplicação de comoriência. Isso tudo é matéria que demanda uma dilação probatória e que demanda uma ação autônoma. Aí entra a hipótese de suspensão do processo, né, gente? Deixa eu pegar a cola aqui, ó. Artigo 313, inciso 5, alínea A do CPC. É a hipótese de suspensão do processo de inventário por decisão futura que pode ser prejudicial à partilha de bens. Então, eu entro com uma ação declaratória da inexistência de comoriência. Tento demonstrar, por meios idôneos, que não há uma morte simultânea. E, a partir do momento que eu consigo provar isso, essa sentença que reconhece a inexistência de comoriência vai interferir na partilha de bens. Exatamente. Então, por isso eu posso pedir a suspensão do inventário, ingressar com uma ação declaratória de comoriência, né, de inexistência de comoriência, e aí com a sentença eu reabro o inventário para que a partilha seja operada dentro da real situação de óbito, né? Não dentro de uma situação apenas hipotética. Então, lembrando, a comoriência é esse instituto do Código Civil que permite a presunção de morte simultânea quando não é possível aferir quem morreu primeiro e quem morreu depois. Quando é possível aferir, a gente não vai falar de comoriência, a gente vai aplicar o direito sucessório, naturalmente. Sim. Vai aplicar o direito securitário, naturalmente. Se está lá previsto no contrato que exclui-se a responsabilidade da seguradora na hipótese de comoriência,
Se você não tem comoriência, tem que indenizar, né? E aí os sucessores do beneficiário ali têm direito a receber essa indenização. Agora, havendo comoriência, não tem direito, né? Então, assim, a gente tem essas situações, o Código Civil vem tentar regular uma situação que às vezes não dá para você regular se não for desse jeito. Imagine um acidente de avião. Como que a gente vai definir quem morreu primeiro, quem morreu depois? Não é verdade? O avião caiu, as pessoas foram encontradas mortas. É diferente de uma situação, por exemplo, né, em que a pessoa é encontrada só depois. Nós vamos trazer uns exemplos aqui com o João, com o Eduardo, né? São encontrados só depois, mas e também me lembra um pouco, viu, gente, essa questão me lembra um pouco na minha época de faculdade, 20 anos atrás, aí, que a gente tinha uma matéria que era medicina legal. Acho que os cursos atuais não tá tendo, né, medicina legal mais, né? E era muito interessante porque a gente estudava um pouco sobre essa questão do momento morte, né? Quando ela se dava, quais eram as circunstâncias que levaram à morte, inclusive, por exemplo, a distância do tiro, se foi um tiro a queima-roupa ou não. Há muito tempo atrás a gente teve aí um político, eu não me recordo o nome agora, mas depois eu vou me recordar e coloco aqui na descrição do vídeo para vocês, mas ele foi dito que ele havia se suicidado, né? Essa foi a hipótese de morte que foi aceita. No entanto, depois a gente teve muitas investigações, muitas discussões a respeito desse modo de morte, né, que foi imputado para ele. Por quê? Porque haviam evidências de que ele não podia ter se suicidado, né? Por conta da direção do projétil que entrou, né, foi por tiro. Então, a direção do projétil, a proximidade do projétil, quando mais perto, a pólvora da bala, ela abre ali um fecho, né, em volta do ferimento. Então, assim, alguns elementos demonstravam que não poderia ser suicídio, né? Que havia uma terceira pessoa ali no momento e que talvez ele tenha sido assassinado. Isso muda tudo, né? Uma coisa é o suicídio, outra coisa é ter um homicida que precisa ser encontrado e punido por ter cometido um crime, né? Então a gente tem a gente tinha na época essa medicina legal que a gente estudava essa questão. E isso me chamou muita atenção trabalhando com comoriência, porque imaginemos a seguinte situação. A gente tem um casal, por exemplo, que sofre um acidente de carro, bate na ponte Rio-Niterói, choca com um caminhão e acaba caindo lá de cima da ponte Rio-Niterói. Quando você encontra o carro com o corpo do motorista e do passageiro, presume-se morte simultânea, né? Agora imaginemos que a gente submeta esses corpos a uma análise pericial mais profunda. E uma das análises que a gente poderia fazer, por exemplo, seria colocar os pulmões em recipientes com água. Por quê? Porque se a pessoa morre por afogamento, ela inala água, então os pulmões vão estar repletos de água. Nisso, quando você coloca o pulmão dentro de uma vasilha com água, ele afunda, porque ele está repleto de água. Se a pessoa morreu ainda respirando, ou seja, ela não inalou água, então ela tem os pulmões ainda com os alvéolos ali, e as suas estruturas com oxigênio. Você coloca o pulmão numa vasilha com água, ele não afunda. Ele é igual uma bexiguinha, né? Então, aquela pessoa não morreu por afogamento. Se você pega nesse caso em concreto, cai o veículo na água, você vai avaliar os dois pulmões e você descobre que um pulmão afundou e o outro não, o pulmão que afundou morreu depois. Porque apesar do choque do veículo com o caminhão, ele respirou água quando caiu no rio, caiu de cima da ponte Rio-Niterói. Não é verdade? Então a gente está falando de uma situação onde tem uma pessoa que morreu antes porque o pulmão boiou, então ela morreu com choque com o veículo, e uma outra que morreu depois. São situações hipotéticas que eu estou trazendo, tá? Mas que seria possível. Então a gente percebe que a gente tem elementos para aferir, né, numa análise mais profunda, numa instrução processual bem conduzida, a gente tem condições de trazer elementos de prova idôneos para afastar a presunção de morte simultânea. Então agiu muito bem o Tribunal de Justiça quando ele anula a sentença, reabre a fase instrutória e oportuniza as pessoas o direito de produzir uma prova mais idônea aí, tá? E também lembrando, como a gente começou a discorrer aqui, que isso tudo é matéria que existe dilação probatória. Não dá para discutir isso no inventário, né, gente? E a gente tem aí vários casos, né, de pessoas
famosas, né, João? Nós temos o exemplo do jogador de basquete nos Estados Unidos, o Kobe Bryant, né? Foi em 2020, se eu não me engano, e ele estava viajando de helicóptero com a filha dele. Se eu não me engano, ele estava levando a filha dele para um jogo que ele tinha. Ele tinha uma academia específica para treinamento de futuros jogadores de basquete. E no percurso o helicóptero caiu e matou as 8 pessoas, incluindo ele e a filha, né? Aí tem a presunção, quando chegaram no local, teve aquela presunção de todos estarem mortos. E realmente foi constatado após a averiguação dos médicos, dos peritos, que todos já haviam sido mortos após a queda do helicóptero. Simultaneamente. Simultaneamente. Tem o caso da Marília Mendonça, né? Que foi acho que baqueou bastante a sociedade brasileira, que foi o acidente de avião dela também, né? Que enroscou nas fiações. E também teve essa presunção de comoriência, né? Sim. Só que nesses casos em concreto a gente não tem a cônjuge, né? Não tem um efeito não sucessório. Tem um efeito, né? Exceto no primeiro caso que você trouxe, que a filha estava junto, sim, né? Sim. Então a gente poderia imaginar milhões de situações, por exemplo, da filha já ser órfã da mãe, aí se o pai morre primeiro, a filha herda do pai, né? E depois que a filha morre, quem são os herdeiros da filha, né? Se ela era nova ainda, não tinha filhos, não tinha descendentes, então ia para a linha ascendente, que são os avós dos dois lados, né? Um exemplo que dá para utilizar também, caso fossem casados, é a questão do cantor Cristiano Araújo, né? Porque se fossem casados, no caso ali, acho que todo mundo se recorda, quando houve um acidente envolvendo um dos carros, né? Ele acho que estava fazendo a transição de cidades, e já tinha terminado um show em determinada cidade e estava indo para outra para realizar o show novamente. E aí houve um acidente com um veículo, ele estava junto com a namorada, né? E dá para imaginar, por exemplo, se os dois fossem casados, né? Ou tivessem união estável também, né? Se houvesse a hipótese de comoriência nesse caso, aí não haveria a possibilidade de transmissão, né? Das heranças. Mas nesse caso aí, se não me engano, o Cristiano chegou a ser socorrido, né? Posteriormente. Sim. Aí também mais um exemplo também que não se aplicaria a comoriência nesse caso, uma vez que ambos sofrem um acidente. Um vem a falecer, o outro vem a falecer posteriormente no hospital, aí já se aplica o princípio de Saizine, né, que é a transmissão automática e imediata desse patrimônio. Porque um foi socorrido, ele teve a chance ali de, né, então ele chega ao hospital, tem um tempo, você vê quando o evento morte acontece, né? Agora tem situações muito peculiares, né, Eduardo? Sim, eu quero trazer um exemplo aqui de um caso um pouco mais complexo, né? Onde acontece um acidente de trânsito assim, numa rodovia e o marido automaticamente, na hora que chega o resgate, é levado ao hospital e morre no hospital. Só que 45 minutos depois é achado o corpo da esposa, né? É um caso bem complexo, né? Embora destaca-se que ambos, como são casados, eles se comunicam entre si a respeito da sucessão, né? Mas porém, como que fica, é o caso que dá total previsão legal para esse fenômeno da comoriência, né? Porque como é que vai saber? Fica um pouco estranho, porque assim, a gente fala assim, né? Presunção de morte simultânea. Nesse caso que você está trazendo, quando o pessoal socorrista chega no local, eles encontram um carro abalroado e uma vítima, certo? Essa uma vítima ainda estava viva e foi levada ao hospital e ela morre a caminho do hospital ou no hospital, mas poucos minutos depois. Em contrapartida, a equipe socorrista que ficou no local, caminhando na redondeza, encontra 45 minutos depois o corpo da mulher, certo? E aí? Quando essa mulher morreu exatamente? Qual minuto ela morreu? Né? Será que ela morreu na hora que ela voou, foi arremessada para fora do carro? Será que ela ficou viva lá no meio da mata e morreu no exato segundo em que os socorristas chegaram nela? Né? Então, como a gente não tem como precisar,
o exato momento morte desta mulher, e o marido, apesar de ter sido levado no hospital, morre também nesse interim, nesses mesmos minutos, presume-se a morte simultânea. Então aplica-se os efeitos da comoriência, né? Mas vê como é, né? É cheio de nuance a vida, né? A gente não dá para falar que a gente vai aplicar rigorosamente, né? Até isso a lei aos casos concretos, isso me lembra do ChatGPT, né? E essas questões da inteligência artificial no julgamento dos casos, né? Como que uma inteligência artificial ia utilizar a lei para aplicar nesse caso concreto, com tantas nuances, com tantas características, né? Inclusive, já pegando o gancho, teve um advogado que utilizou do ChatGPT para fazer um determinado recurso. Na hora que chegou no tribunal, o desembargador percebeu que era de inteligência artificial e o advogado foi aplicado uma multa junto ao advogado e foi denunciado junto ao dele também. Também é uma falta de respeito com o próprio sistema de justiça, né? Você pega um caso concreto, você pega elementos genéricos para aplicar naquele caso concreto, é um descompromisso, né? É um descompromisso com o cliente e um descompromisso com a justiça, né? Então, realmente, assim, é legal a gente pensar em desenvolvimento de inteligência artificial, mas olha que rica é a experiência humana, né? Para a gente estar falando, de um acidente de carro. Quantos acidentes acontecem, né? Quantas mortes simultâneas acontecem em acidente de avião, em especial, né? Como trouxe o João aí um exemplo, que a gente vai falar mais facilmente de comoriência, mas não necessariamente todo acidente de carro a gente vai falar de comoriência. O Eduardo acabou de trazer uma situação totalmente peculiar, né? Então não dá para pegar uma regrinha pronta e colocar na vida das pessoas, porque a vida ela é cheia de nuances, né? Mas aí fica aquela pergunta: é justo? O que vocês acham? É justo que o artigo 8º do Código Civil tenha previsto a presunção de morte simultânea quando não há elementos para se definir quem morreu primeiro ou quem morreu depois para fins sucessórios? Eu acho que a questão de haver essa questão da comoriência e a forma como a legislação veio trazendo essa partilha, né, dessa herança que fica, quando não é possível estabelecer, né, o critério aí de quem que faleceu primeiro, quem que é o autor da herança, quem que é o herdeiro. Acho que seria perfeitamente possível, sim, a aplicação desse instituto, porque senão ficaria a cargo do judiciário decidir, né? Subjetivamente, né? Sem qualquer tipo de elemento probatório, né? Se ficaria a cargo do judiciário, e aí certamente ocorreriam muitas injustiças, né? Se não há um critério de divisão de herança, né? Se não houvesse esse princípio essa questão da comoriência, eu acho que deixar a cargo do judiciário sem qualquer regulamento específico poderia ocorrer sim diversas injustiças. Então, da forma que está, eu entendo que sim, é justo. Porque eu fico pensando assim também, né? Penso a seguinte situação: pode ser que de fato a gente venha a aplicar uma regra sucessória que não deveria, prestigiando, né, com herança aquele que não deveria, porque na verdade não houve uma morte simultânea, só houve a impossibilidade de provar que não foi simultânea, né? No entanto, é possível que as partes engendrem esforços para provar que não foi simultânea a morte. Essa presunção é uma presunção relativa, né? Então eu acredito também que a lei tenha andado bem, né? E seja justo, mesmo que a gente em algumas situações a gente trate de uma sucessão hipotética, mas eu acredito também que seja justo, porque a gente está aí tratando, por exemplo, da situação em que é aberta às partes a possibilidade delas demonstrarem que não houve uma morte simultânea, e não havendo a demonstração, ela vai carregar o ônus da comoriência na partilha de bens, né? Entendo que é justo também, viu? Fechamos com isso? Acredito que a gente fechou. Espero ter trazido reflexões importantes a respeito e também instigado, né, os profissionais do direito a buscarem as instruções processuais eficientes, as investigações necessárias, o empenho necessário para que a justiça seja
feita na maioria dos casos para que a gente alcance um regular processamento de todos os feitos submetidos ao judiciário. Até mais.